eu na minha época eu não era assim. Será que você não era mesmo? Será que você não era assim do jeito que você tá reclamando desse, mas você não era pior em outra coisa? Oi gente, tudo bom? Como lidar com alunos adolescentes? Sempre que eu falo que eu sou professora, me perguntam de qual faixa etária eu sou. E eu falo, eu sou professora desde os pequenos até EJA, né, adultos. E eu dou aula ultimamente mais para adolescentes. Falam, nossa, paciência, né? Meu Deus do céu, você deve ficar acabada, você deve... Meu Deus, esses alunos não respeitam mais ninguém. Até acabo balançando a cabeça e concordando, porque é verdade, né? Lidar com um adolescente não é nada fácil, essa faixa etária é a faixa do cão, mas eu tenho um jeito que eu consigo lidar muito bem. Eu consigo ter um vínculo com eles, eu consigo fazer com que eles me ouçam. E eu acho que nós temos uma relação amigável. Então hoje eu vim trazer para vocês 6 formas de você lidar bem com adolescentes, principalmente se você for professor. Eu sei que isso pode parecer muito remoto, assim, e muito teórico. Muitas pessoas podem achar que, isso não tem nada a ver, mas tem. Gente, o adolescente tá com o cérebro em formação. O nosso cérebro, ele não é assim, a gente nasceu e já tá todo prontinho. Nosso cérebro, ele vai se desenvolver até os 25 anos. Então, até os 25 anos, nós vamos funcionando de maneiras neurológicas muito diferentes. É por isso que uma criança faz algumas coisas, uma adolescente faz outras coisas, uma criança de 7 anos, uma criança de 2 anos, eles não agem igual. O cérebro dele, essa parte aqui do córtex pré-frontal, que é a nossa parte que comanda as emoções, né, que regula melhor as emoções, é uma parte que ainda está em desenvolvimento. E não é uma parte que está pronta nessa idade. É tão comum na adolescência ser a fase, né, de você se rebelar, de você ir contra seus pais, de você ser impossível, de você muitas vezes acabar se colocando em risco, né, em situações de risco, achando que nada vai acontecer com você, porque essa parte ainda não tá feita, ainda não tá regulada. Eu lembro de mim, gente, eu fazia umas coisas pelo amor de Deus. Isso vai pro segundo. Lembre-se que você já foi adolescente e tente lembrar de como você se sentia. E como você pensava, e como você se relacionava no mundo. Novamente a gente entra nisso, né, de eu na minha época eu não era assim. Será que você não era mesmo? Será que você não era assim do jeito que você tá reclamando desse, mas você não era pior em outra coisa? Será que você não tinha essa carência que esse tem, mas em compensação a carência estava em outra coisa? Nós todos, quando somos adolescentes, estamos em conflito. Todos. Não existe adolescente que está em paz. Porque isso faz parte da questão cerebral, da questão hormonal, da questão social, da questão familiar. Se o adolescente fala que tá tudo bem, esse adolescente não tá tão legal assim. Eu era muito emocional, as coisas mexiam muito comigo. Na maioria das vezes eu não externava isso, mas eu sei o quanto que eu sofri internamente. Nossa, eu tinha batalhas assim existenciais gigantescas, era uma fase muito difícil pra mim. É uma fase onde a gente também se olha muito pelo olhar do outro. Então a gente ainda não tem essa nossa autopercepção e a gente parece que vai ficando confuso. Quem será que sou eu? Essas pessoas, né? Ou sou eu a forma como eu me sinto? Afinal, como eu me sinto? Então é uma fase muito conturbada. Não adianta querer cobrar coerência de adolescente. Coerência eu digo nesse sentido de nós que já somos adultos. Não é a mesma coisa. Terceiro, eles estão em outra geração. Gente, pelo amor de Deus, eu acho que eu fui adolescente durante grande parte da minha vida, assim. Eu acho que começou quando eu tinha uns 12 anos, 11, 12, 13 que foi a pior idade, 13, 14 era o ápice, assim. Como a gente tinha embate com os nossos pais, com os nossos tios, até com os professores, porque eram outras gerações. Então, o que fez parte da adolescência deles, o que eles aprenderam naquela época que seria o correto, é muito diferente hoje em dia, e que bom que é muito diferente hoje em dia. Cada vez mais os adolescentes estão com menos preconceito, estão com a cabeça mais aberta. Tem questões que na minha época eram grandes tabus, e
pra eles já não é mais. Então, por mais que eles tenham as mesmas questões, eu digo assim, na temática a mesma coisa, né? É sociedade, é hormônio, é cérebro, é corpo, mas as questões sociais hoje são diferentes, as questões tecnológicas são diferentes. E aí eu vou pro 4. A adolescência de hoje é tecnológica, não adianta. Não só a adolescência, como também a infância de hoje. Não adianta a gente ficar batendo na mesma tecla que, na minha época a gente brincava de Barbie, brincava de carrinho, brincava disso, brincava daquilo. A gente fazia as coisas de uma maneira muito mais detalhada, porque a gente prestava atenção, a gente tinha que correr atrás para conseguir o que a gente queria. Gente, graças a Deus, né? Graças a Deus que hoje em dia tem o Google, que senão eu não teria ido tantas vezes na biblioteca fazer trabalho de ciências. E aí, conforme as mídias vão se modificando, a forma deles verem as coisas vai se modificar, não tem jeito. Hoje em dia com o TikTok, gente, não adianta você ficar lá fazendo uma explicação gigantesca sobre uma coisa. Hoje em dia as coisas pra eles vêm muito mais rápido. Pra mim, conhecer bandas diferentes que eu gostava era muito difícil. Pra eu conseguir livros, né? Pra eu conseguir conhecer coisas do mundo, assim, ouvir músicas diferentes, conhecer arte. Conhecer arte, eu só fui conhecer arte quando eu fui fazer excursões de escola. E hoje em dia, gente, eles têm ali o computador. O computador, ele vê o museu que ele quiser, ele baixa a música que ele quiser, ele vá pro site que ele quiser. O grande problema disso, obviamente, é porque é extremamente fácil o acesso a tudo. Então, uma criança pode entrar num site indesejado, um adolescente pode estar falando com uma pessoa indesejada. Isso sim é um problema. E nisso eles precisam de orientação. E para eles terem orientação, a gente também tem que saber. A gente também tem que saber o que está rolando nessas redes. Eu uso muito o TikTok para fazer trabalhos em sala de aula. As músicas do TikTok, eu trabalhei várias músicas do TikTok com eles, formato de vídeo do TikTok com eles. Fico tentando saber qual é a série que tá no momento. E eu também tenho uma certa abertura, um certo gosto, uma certa afinidade para muitas coisas que os de hoje estão curtindo, né? Músicas que eles ouvem, eu levo as músicas que eu gosto, que são da minha época, eu levo para eles muito Legião Urbana, mas eu também escuto o que eles trazem para mim. Então a gente tem que ter essa troca. Agora o 5, você que dá aula, não importa para qual faixa etária seja, você tem que saber que a autoridade lá é você. Ter autoridade não significa desrespeitar, gritar, xingar. Eu sei que às vezes a gente fica nervoso sim, que a gente às vezes tem uma atitude que a gente depois se arrepende, que a gente sabe que não foi legal em sala de aula, mas a gente não pode normalizar isso. Eu, pelo menos, acho que a gente não pode normalizar. A gente não pode achar que é assim mesmo, que ele gritou, a gente grita mais alto, que a gente pode sim ter um vínculo muito legal, mas assim, essa questão da amizade já vai complicar as coisas, porque se eles tiverem como um amigo, assim, como se fosse um amigo da faixa etária deles, eles vão querer te tratar como um amigo da faixa etária deles. Eles têm que saber que não, que você é o adulto, que você tá ali com o conteúdo, que você tá sendo autoridade naquela sala. E 6, gente, escute e não julgue. Não julgue os seus alunos, eles estão aprendendo, eles estão vivendo coisas que você já viveu, eles têm pouca informação sobre a vida que nós já temos, eles têm alguns contextos que nós não conhecemos, a gente não sabe como é a casa deles, a família deles, a gente não sabe até que ponto esse aluno tem uma dificuldade de aprendizado ou não, a gente não sabe o que aquele aluno, por que ele foi por esse caminho, por que ele foi por aquele outro caminho. Lógico que nós temos os nossos valores, todas as pessoas têm seus próprios valores e todas as pessoas pensam isso pra minha vida é o bom, isso pra minha vida é o ruim, não concordo com isso. Você tem que entender que você tá lidando com outro ser humano, você não tá lidando com você mesmo, você não tá lidando com seu filho, gente. Sala de aula, você não é mãe, você não é pai, você não tá lidando com seus filhos em casa. Quando um aluno vier falar com você, dê abertura para ele conseguir falar, escuta, mesmo que às vezes ele conte uma situação que você acha absurda, escuta aquilo e tenta conversar, ou então tenta orientar para ele procurar uma pessoa, mas não põe o dedo na cara dele e fala você tá errado, você é isso, você é aquilo. Sei que as minhas opiniões nem sempre são as opiniões de todos os outros professores e de tantas coisas que a gente vê por aí. A forma como eu estou vendo, pode ser que eu vá mudar, pode ser que as coisas mudem, mas com essas dicas as coisas estão indo legal, tá bom?
Dúvidas, deixa aqui. Se é difícil pra você lidar com adolescente, com criança, pra mim é mais difícil lidar com criança do que com adolescente, eu confesso. Mas você comenta, curte, compartilha esse conteúdo se isso for te ajudar. Tchau!